Bom, olá amigos do blog Papo Sem Censura, vamos iniciando mais uma edição do Papo de Quinta. Esta é a primeira edição após a nossa pausa de 3 semanas. Essa já é uma pausa tradicional aí do blog no início do ano, né? Sempre no período do Carnaval. E a gente vai voltando então, após essa pausa, o título da Beija-Flor, merecido o título da Beija-Flor, um grande desfile da Paraíso do Tuiuti, né? E um dia depois, inclusive, da Liesa, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, decidir pelo não rebaixamento, né, das duas escolas, Grande Rio e Império Serrano. Por decisão da maioria das escolas, foram apenas 2 votos contrários, da Portela e da Mangueira. Não vai haver rebaixamento, portanto, Grande Rio e Império Serrano estão mantidas no grupo especial. Ano que vem, então, serão 14 escolas no grupo especial, 7 escolas por noite. Como já foi lá no passado, né? Depois eles reduziram para 12 escolas no total. Então, mais uma vez, uma virada de mesa, um regulamento aí para certamente evitar a queda da Grande Rio. E a Império Serrano acabou beneficiada também nessa história e vai ser mantida no grupo especial, que no ano que vem terá também a escola Viradouro, né? Que escola tradicional do Carnaval do Rio, que volta também para o grupo especial depois de ter vencido a Série A neste ano. Bom, e a gente já voltamos cobrindo sessão de Câmara. Segunda-feira tivemos a sessão de Câmara, a sessão ordinária da semana, já cobrimos. Na próxima semana, na terça-feira que vem, a gente retoma a parceria com a Ótima também, depois dessa pausa. Na próxima terça-feira a gente vai estar lá no jornalismo da Ótima, no Jornal da Ótima, no período da manhã, comentando também a sessão de Câmara, comentando os assuntos da política. E o Papo de Quinta, retornando, está no ar. O tema principal de hoje é realmente a sessão da última segunda-feira, em especial um tema que eu abordei no blog logo após a sessão. Fiz o texto aí no desenrolar da sessão, né? Nós tivemos lá a apreciação de 2 projetos. Foram 2 aberturas de crédito adicional suplementar, uma para o Fundo Social de Solidariedade, outra para a área de saúde, ambos acima dos R$300 mil. Mas o que gerou mais polêmica, na verdade, foi o adicional suplementar para o Fundo Social de Solidariedade, no valor de R$350 mil, que será, né, destinado para a realização de cursos profissionalizantes nos centros comunitários. Como eu falei no artigo, quem quiser ler, não vou entrar em muitos detalhes porque eu já falei bastante no artigo, nós tivemos lá uma discussão entre os vereadores. Alguns vereadores colocaram que gostariam de ter mais informações sobre o projeto. Exemplo, em quais centros comunitários esses cursos serão realizados, quais são os centros comunitários atendidos, se são todos, se não são todos, quais são esses cursos que serão realizados com mais especificação, né? Quais são os cursos que serão realmente realizados, quais são esses cursos profissionalizantes, né? Os vereadores não tinham esse conhecimento. O próprio vereador da base, o vereador Oswaldo, que votou inclusive favorável ao projeto, chegou a questionar o fato do projeto ter chegado de última hora, ter chegado às 17 horas para ser ainda votado naquela noite. Lembrando que quando um projeto chega numa situação como essa, ele precisa de pelo menos 8 assinaturas, obteve essas 8 assinaturas, o projeto entra na ordem do dia, mas ainda assim o vereador questionou o fato do projeto chegar de última hora, chegou a dizer, isso também está no artigo, que chega de última hora, os vereadores nem sempre sabem como que vão votar aquele projeto, tem que ficar sempre ali discutindo, achando um jeito de votar o projeto. O vereador Ronaldo Pipas, depois de muita discussão, algumas reuniões até na sala que antecede, né, a sala que fica atrás do plenário, chegou a pedir o adiamento por uma semana. Esse adiamento foi derrubado por 6 votos a 4, o projeto foi votado, portanto, e aprovado por 7 votos a 3. O questionamento que eu faço no post que eu fiz no blog, no artigo que eu fiz no blog, não é em relação ao que vai ser feito com os 350 mil, não entrei na questão se o Fundo Social de Solidariedade vai usar de forma correta ou não o dinheiro, não estou entrando nesses aspectos, né? O que eu questionei naquele artigo, e eu acho que é o que se questiona, é a forma como a Câmara aprova os projetos em Pindamonhangaba. O blog está completando 10 anos em 2018, eu estou cobrindo sessões de Câmara há 10 anos, e há 10 anos eu escuto os vereadores dizerem que não vão votar projeto
de inclusão, chega de votar projeto de inclusão, não dá para votar projeto em cima da hora, não tem mais como isso acontecer. Há 10 anos é essa mesma ladainha e há 10 anos eles votam projeto de inclusão. Normalmente votam, inclusive, favorável, como aconteceu na segunda-feira. Então isso não pode mais acontecer, são 350 mil reais, não entra aqui em discussão, né, a lisura do Fundo Social de Solidariedade, das pessoas que estão no Fundo Social de Solidariedade, não é essa a discussão. Nós estamos falando de dois poderes, um poder que envia o projeto e outro poder que deve, por obrigação, legislar sobre aquela causa. Né? A vereadora Gislene Cardoso chegou a dizer na defesa dela que cabe ao Poder Executivo saber como vai utilizar. A prerrogativa é do Executivo de como utilizar o dinheiro. Só que está na lei orgânica do município a seguinte afirmação dos deveres da Câmara Municipal: votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementar, especiais e extraordinários. Se cabe ao Poder Legislativo autorizar a abertura de crédito para o Poder Executivo, ela deve legislar sobre aquele projeto. Né? Se não há certeza, ou se não há segurança, ou se há dúvidas com relação àquele projeto, ou se querem os vereadores mais detalhes daquele projeto, ele tem autonomia para isso, de exigir do Poder Executivo mais informações sobre o projeto. Agora, para que votar a toque de caixa? Por que não adiar por uma semana o projeto? Se tem um ou dois vereadores com dúvida, mas eles fizeram isso por politicagem. Não interessa o porquê. Né? A questão é que poderiam ter adiado por uma semana, não mudaria o eixo da terra, adiar esse projeto por uma semana, votariam na semana que vem com muito mais tranquilidade. O projeto provavelmente, esse adicional, seria aprovado por unanimidade, sem esse desgaste de imagem todo que aconteceu. Sem considerar que, ainda não falei disso, mas é importante, como eu disse, quantas pessoas tinham conhecimento desse projeto? Que conseguiram ler o conteúdo desse projeto? No máximo 40 pessoas. As pessoas do Fundo Social, o pessoal do jurídico da prefeitura, provavelmente o prefeito, os vereadores, os seus assessores, somando todo mundo, 40, 50 pessoas tinham conhecimento do conteúdo do projeto. Uma cidade de 160 mil habitantes. Por quê? Porque o projeto ainda não estava disponível, porque entrou de inclusão. Com que direito os poderes de Pindamonhangaba votam um projeto que a população não tem conhecimento? Esse é o questionamento que é feito com relação ao projeto aprovado. Não o projeto em si, mas a forma como o projeto é aprovado. Eu tenho colocado isso aqui durante o ano inteiro, nas participações na Ótima, no blog, e volto a repetir, muitas vezes não é o problema, não é o projeto, mas é a forma como ele é votado em Pindamonhangaba. Volto àquele projeto da farmácia solidária, né, que os vereadores não concordavam com aquele projeto, chegaram a apresentar um projeto substituto, um substitutivo. O substitutivo não foi aprovado, não foi nem colocado em pauta, não conseguiram emplacar uma emenda ao projeto e no fim das contas aprovaram por unanimidade o projeto original da prefeitura que eles não concordavam. Então é esse que é o questionamento. Né? É isso que nós temos que colocar em discussão em Pindamonhangaba, em discussão como os poderes funcionam em Pindamonhangaba há muitos anos. Por fim, na mesma sessão, seria votado um projeto do vereador Rafael Boff, que alterava o regimento interno da Câmara, com relação à homenagem, título de cidadão pindamonhangabense. E aí, antes de ser discutido o projeto, o presidente da Câmara pede ao secretário que faça a leitura dos pareceres, se os pareceres das comissões são contrárias, ou se os pareceres são contrários ou se são favoráveis. E aí existe um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação na Câmara, e por conta desse parecer contrário de Justiça e Redação, eles simplesmente disseram: se há um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto não tem que ser votado. Sabe o que diz o artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pindamonhangaba? Diz o seguinte: concluído o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer preposição, ou seja, contrário, deverá ser submetido ao plenário, ou seja, o parecer deverá ser submetido ao plenário para que, em discussão e votação únicas, seja apreciada essa preliminar. Parágrafo único. Aprovado o parecer da comissão,
de Legislação, Justiça e Redação, ou seja, o parecer contrário, que concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da preposição, esta será arquivada, se aprovado o parecer contrário. E, quando rejeitado o parecer contrário, será a preposição encaminhada às demais comissões. Ou seja, eles deveriam ter apreciado a comissão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não era simplesmente a Comissão de Justiça e Redação deu o parecer contrário, o projeto arquivado. Não, teria que ter sido votado no plenário. É isso que não consigo entender o que acontece na Câmara de Pinda. O regimento interno muitas vezes ele é trazido em pauta quando interessa e outras vezes ele simplesmente é esquecido, como se não existissem regras definidas pelo regimento interno. O regimento interno que tem muitos erros, né? Tem muitos equívocos, em especial o uso da tribuna livre, né? Que existe toda uma burocracia para o cidadão conseguir utilizar a tribuna livre em Pindamonhangaba. Mas esse é um outro assunto, para um outro momento. Então, veja bem como as coisas acontecem na Câmara de Pindamonhangaba hoje, o que deixa, como eu disse, a narrativa extremamente truncada, o processo extremamente confuso, né? E a população é a que menos consegue ter transparência nesse andamento, nessa discussão, ou nesse diálogo entre legislativo e executivo, e muitas vezes do próprio legislativo com a própria população, como é um caso como esse, um projeto dentro da casa que alteraria o regimento interno e que não foi seguido as próprias diretrizes de andamento aí de uma sessão ordinária, como descreve as próprias leis internas da Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Então, esse foi o questionamento, foi o principal assunto que a gente estabeleceu na semana. Na próxima segunda-feira tem mais sessão de Câmara, estaremos lá cobrindo. Terça-feira temos participação na Ótima FM, voltando, né, retomando as participações de 2018. E na quinta que vem tem mais Papo de Quinta. Só mais um assunto, o pitaco do dia, né, que foi o assunto do dia. A greve, a paralisação que durou um dia aí dos funcionários da empresa Viva Pinda, né, os motoristas e cobradores da empresa Viva Pinda pararam pelo não pagamento da PLR, que segundo a empresa, ao longo do dia, disse que o valor já teria sido depositado. Segundo o sindicato dos condutores, esse pagamento tinha sido prometido para ser pago no dia 20, né, esse valor teria sido prometido a ser pago no dia 20 de fevereiro e não havia ocorrido. Então, os trabalhadores resolveram fazer essa paralisação nesta quinta-feira. Agora, as últimas informações são de que já está tudo regularizado. Lembrando que isso é muito curioso, né? Uma empresa que recebeu 11% de aumento no último ano, né? Uma passagem que subiu de R$ 3,50 para R$ 3,90. Um contrato que a gente tem colocado aqui já está vencido, um contrato que é irregular, licitação que não sai, prometida pelo Poder Executivo que não sai, e maio está chegando. Lembrando que maio do ano passado nós tivemos um aumento da passagem. Será que a gente vai ter novo aumento de passagem de ônibus em Pindamonhangaba? A gente já está ouvindo essa conversinha aí em outras cidades da região, São José, as empresas pedindo mais de R$ 5,00 no valor da passagem. Seria um absurdo. Mais um ano Pinda aumentar, reajustar a passagem para uma empresa de um contrato que é vencido, renovado por meio de aditivos, um contrato que é apontado como irregular pelo Tribunal de Contas. Seria muito interessante mais um ano de aumento. Está faltando pouco para chegar esse período aí de maio e a gente ver se teremos novas surpresas ou não. Papo de Quinta volta quinta-feira que vem e ao longo da semana no blog a gente tem as últimas informações. Não deixe de curtir também a página do blog no Twitter. Essa é a última novidade, a nova novidade, seria bastante redundante, é a última novidade do blog, que está com página no Twitter agora para as informações quentinhas de última hora, ao longo do dia. Qualquer novidade a gente vai atualizando por meio do Twitter também. Fique ligado, é o blog Papo Sem Censura, perto de completar 10 anos na cobertura política de Pindamonhangaba. Um abraço a todos e até o próximo papo de quinta-feira que vem. Até já.